abrir em Hebreus capítulo 13, verso 8. O que diz lá, irmãos? A maioria sabe de cor, né? Mas vamos ler Hebreus capítulo 13, o verso 8. Ore por nós. Temos uma semana um pouco carregada, né? Tivemos ontem em Martinópolis, amanhã vamos estar em Rancharia, se Deus permitir. E assim vai, né? Obrigado pelas orações, tivemos um culto maravilhoso ontem ali em Martinópolis. E obrigado também pelas orações, pela minha nora, né? Graças a Deus, ocorreu tudo tranquilo, não teve problema, não é? Na operação, graças a Deus. E o meninão já está aí, né? Para a alegria de todos nós, pela graça de Deus, né? Eu sempre falo para vocês que eu não tenho idade para ser vô, mas isso é o que dá a gente casar novo, né? E os netos vão aparecendo e a gente fica com essa cara de quem está velho, né? Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus acrescente bênção à nossa meditação, meus queridos. Podem se assentar. Eu penso muito em vocês, principalmente no dia de culto. Fico rogando a Deus, buscando a graça para ver o que Deus deseja falar para vocês, para todos nós. E desta feita, agora já à tarde, me veio isso no coração, enquanto eu meditava, da necessidade que nós temos de lembrar que nós temos um Deus que não muda. E a parte mais importante disto é que nós sabemos que foi Deus sobre nós, ali no Velho Testamento, e depois foi Deus conosco, através de Jesus Cristo. Deus habitando em sua plenitude, não é nenhum corpo. E a maneira que Jesus manifestou aqui na terra, é a maneira que Ele é. É a maneira que Ele trabalha. E às vezes nós esquecemos disto. Quantas vezes eu penso, você pode pensar, e às vezes por causa de um problema, de uma dificuldade, nós encontramos dificuldade para nos aproximar de Deus, porque achamos que Ele não vai nos entender, ou achamos que Ele está longe de nós, ou que não valeria a pena porque Ele não ia fazer aquilo que nós pedimos. Agora nós esquecemos que mesmo quando Ele estava aqui, Ele nunca fez nada sem que primeiro tivesse uma ação da nossa parte. Eu sempre gosto de refletir nisto, que todas as curas, todos os milagres que Ele fez, Ele perguntava, ou na maioria deles, você crê? Ele perguntava, o que quer que eu te faça? Senhor, aqui eu vejo, vê, a tua fé te salvou. Senhor, se tu queres, tu pode nos fazer limpo. Eu disse, eu quero. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você diz, pastor, que privilégio aquele povo tem. Não, meu querido, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todas as pessoas que se aproximou dele nunca voltaram vazio, principalmente os que iam com fé e desejosos. Irmãos, Ele diz em São João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Em outras palavras, enquanto eu estou convosco, eu preciso andar para lá, andar para cá, mas vai chegar uma hora que o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver e nem o conhece, vocês vê porque habita convosco, mas estará em vocês. E Ele disse em Mateus 28, verso 20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que daria para nós nos conscientizar disto, que em cada dificuldade que você estiver, você olhar do lado e você lembrar, Ele prometeu estar, e Ele está aqui, bem aqui do meu lado. Diga, Jesus, faz alguma coisa por isso. Jesus, me ajuda agora, tenha misericórdia. Ele não estava lá no barco?
Só que às vezes nós temos que entender que Ele não faz do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. Às vezes você manda chamar por Ele. Pastor, ora por mim. É como se alguém dissesse, olha, fala para o mestre lembrar de mim. Você acha que ele vai esquecer de você? Jamais. Mas e se ele for para mais longe um pouco? Você ainda tem que continuar crendo. Porque quando Lázaro, seu amigo, estava doente, em vez dele vir para curar o seu amigo, ele foi um pouquinho mais longe. Aí já depois que as esperanças tinham desvanecido, aí lá vem ele. Mas ele veio. Você crê nisso de todo o seu coração? E de uma maneira tão simples. Tão simples. Nunca espere Deus em grandes coisas, mas na simplicidade. Mãe, você está com o seu pequeno em casa doente? Antes de você correr numa botija de magnopirol, ou onde você guarda ali os analgésicos, abrace ele e ore por ele. Como se Jesus estivesse ali. E de uma maneira tão simples. Como eu já testifiquei para vocês, eu já vi Deus fazer coisas espantosas, de uma simplicidade. De uma simplicidade. Eu já vi tosse que a pessoa estava no caminho inteiro que não cessava aquela tosse. Parecia aquela tosse antiga que os antigos falavam, tosse comprida. Muitos aqui lembram dessa tosse. É uma tosse que não parava. O irmão deitado no colo do outro no banco de trás e tossindo o caminho todo. E dentro de uma simplicidade, só com a mão segurando o volante, e voltei para trás e falei assim, tosse, para em nome de Jesus. Só isso. Irmãos, como está essa luz aí brilhando. Ele não tossiu mais aquele caminho. Agora o que é isso? Simplicidade. Esses dias agora meu neto acordou com a dor no ouvido. Está aí minha esposa de testemunho. E dando trabalho para ele, dando trabalho. Eu cheguei dos meus afazeres lá do fundo. Quando eu entrei, ele estava choramingando, não queria comer o pãozinho dele de manhã, sentado na cadeira. Aí a avó testificou, falou, ele está reclamando, está com dor no ouvido. Falei nada, só abracei ele, nem abri a boca, só orei em espírito. E fui para o quarto. Quando eu voltei, a vovó falou assim, ele falou que vovó parou de doer aqui. Ele nem sabe que eu orei. Parou de doer. Parou de doer, acabou. Subiu a dor de ouvido. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não, aí nós temos que fazer toda aquela cerimônia. Temos que ajoelhar, pedir para ele também ajoelhar. Você crê, filhinho? Vai perguntar para uma criança. Você não tem que perguntar nada. Simplesmente faça a sua parte. Amém? Faz a sua parte, impõe as mãos, ora. Você está com dificuldade no trabalho, lembra-se, ele está ali com você. Você diz, pastor, mas eu sou tão falho, eu sou tão miserável. Você acha que era o quê? A Bíblia diz que às vezes eles estavam andando com Jesus e brigam por causa das nossas fraquezas. Amém? E o grande Deus imutável não pode mudar. O homem muda, mas você pode confiar a sua vida em qualquer coisa que Deus disse em qualquer ocasião, porque é verdade. O assunto é você ter confiança. Eu pedi e eu tenho certeza que Ele vai me atender. Os peixes multiplicados, os pães multiplicados, você acha que foi feito um banzé ali? Não, foi dentro de uma simplicidade que os apóstolos, depois que eles foram perceber e falaram um para o outro. Você já notou que nós tira do cesto e não acaba? Não é que Jesus orou e derrubou uma montanha de pão lá e todo mundo, ei, glória, não. Simplesmente o que estava no cesto ia dando. O azeite da botija da viúva, o que Deus fez? Abriu para jorrar lá para todos os vizinhos, veio fazer um espetáculo? Não. Aquele pouquinho que tinha dentro foi multiplicado. E essa fezinha que você tem aí, Deus pode multiplicar ela. Basta o pouquinho que você tem aí. O homem muda, mas você pode confiar
a sua vida em qualquer coisa que Deus disse, em qualquer ocasião, porque é verdade. É verdade porque essa é a única coisa em que posso ter confiança, é na Bíblia. Porque a palavra do homem falhará, mas Deus é supremo. Eu deveria conhecer mais este ano do que conhecia no ano passado. Todos nós estamos progredindo. O mesmo homem que hoje anda dentro de um automóvel aí que, fração de segundo, ele sai de 0 a 100 km por hora, é o mesmo homem que andava num carroção e às vezes viajava dias e dias naquelas carruagens. É o mesmo homem. É que Deus permitiu a sua capacidade se desenvolver. Como também na parte espiritual Ele está permitindo isso hoje. Então o homem cresceu no conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Nós crescemos, mas Deus não pode crescer. Deus não pode aprender. Por isso que Ele não muda. Porque Ele é perfeito. Como diz, sem aperfeiçoar o que já é perfeito. Aleluia. Eu deveria conhecer mais este ano do que conhecia no ano passado. Você também deveria, a cada dia. Nós somos finitos. Por isso que até doutrina que às vezes elaboramos, não podemos pôr um ponto final nela, mas uma vírgula, diz o mensageiro. Porque amanhã ou depois Deus vai ampliar e você vai dar com os burros na água, você achar que aquilo era aquilo e Deus veio e ampliou. Você também deveria a cada dia, nós somos finitos, por isso ganhamos conhecimento, mas Deus é infinito. Ele é infinito, e sendo infinito, Ele não pode ganhar conhecimento, Ele é perfeito. Para começar, toda decisão tem que ser exatamente certa. Aí é que está o assunto, irmão. Quando você intenta fazer algo, ou quando você faz algo, ou você pergunta alguma coisa para o pastor, seja no WhatsApp ou qualquer, ou no escritório, mesmo no WhatsApp, que ele te pega e te manda a escritura dentro do assunto, leia aquela escritura, porque o que Deus disse ali é aquilo ali. Não tem segundo plano. Ou você mesmo procurar na sua Bíblia, você lê ali, não, irmão, Deus garantiu, Deus disse isso. Isso é a palavra de Deus. Aí você descansa. Você diz, Deus falou, está falado. Louvado é o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, às vezes nos falta confiança. E aí nós vamos buscar segundas alternativas. Isso não funciona, meu querido. E agora recorde que nesses dias, nesses últimos dias, diz Hebreus 1:1, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo. Vê? A identificação de Deus, Ele mesmo manifestando a mesma maneira como Ele fez no passado. Usando a sua mesma característica. Aí você diz, define isso, pastor. Eu já disse isso aqui centenas de vezes, porque já estou aqui há mais de 25 anos pregando. Mas sempre é válido repetir quando sentimos dirigido. Correto? Agrupa um número de pessoas e começa a falar de fantasma, começa a falar de aparições, começa a falar de coisas estranhas, de casas mal assombradas, de caneco que cai, de mesa que muda de lugar. Começa a falar sobre isso para você ver. Se daqui a pouco vocês tudo já não estão com medo. Entra em dificuldade. Mas por quê? Porque aquilo que você está falando é o que está atraindo as coisas. Agora Lucas 24 diz que os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles iam falando acerca de Jesus, o mesmo Jesus se apresentou a eles. E andou com eles. Se você quer ter Jesus na sua companhia, sempre fale o que está na palavra de Deus. Ele não muda a sua característica. Olha que ele pegou, ele já tinha ressuscitado. Quando ele estava aqui na terra, a vida dele era ensinar eles. Olha, convém que o Filho do Homem suba para que se cumpra a Escritura, convém que aconteça isso, que aconteça aquilo. O Filho do Homem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sempre mostrando as Escrituras. Quando ele ressuscitou, ele não deixou de fazer isso.
E nesta noite Ele não deixa de fazer isto. Ele continua fazendo isto. Por isso que Ele nos exortou em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então eles começaram a falar de Jesus. Agora, meu querido, como, com todo respeito, numa casa onde nós só murmuramos, onde ficamos ouvindo coisa indevida, ouvindo funk, ouvindo coiseiras erradas, assistindo coisas erradas, coisas contrárias à palavra de Deus, coisas que blasfemam contra Deus, programas de televisão que mais são pessoas ateístas, que blasfemam contra a existência de Deus, que criticam a palavra de Deus. Como é que você quer um lar abençoado? Como é que você vai ter um lar abençoado onde você chega à tardezinha, quando o sol, como eu estou dizendo, em vez de você contemplar a tarde que está se indo e agradecer a Deus por aquele dia, você vai lá num abençoado televisor e liga a ele para saber o que aconteceu lá em São Paulo, polícia correndo atrás do bandido, deu não sei quantos tiros, e sangue pela calçada, e não sei o quê, e BBB, e da Atena aqui, e não sei quem ali. O que você está trazendo? O que você está armazenando para a sua noite? Agora, e se você cantasse um hino, ou assobiasse, ou pelo menos meditasse? Por que o nosso país está essa desgraça? Porque chega de noite, o que vão fazer? Em vez do esposo conversar com a esposa, ou agradecer a Deus da sua maneira, do seu modo, independente de religião, o que vão fazer? O marido, se não tem paciência para aquilo, vai para o bar, vai jogar dominó com os amigos, como você passa, de tardezinha, eles estão lá no bar, com uma cerveja em cima da mesa, brincando de baralho, ou brincando de dominó, ou brincando disso, ou brincando daquilo. E você passa nas casas, o que as mulheres estão fazendo? Estão assistindo algo que alguém inventou, que alguém projetou, perdendo o seu tempo com aquilo, e atrás daquilo, eles injetando as suas doutrinas, os seus sistemas, cauterizando a mente das pessoas. E depois, quando as coisas tudo entorna, aí eles perguntam, cadê Deus? Aonde está Deus? Por que o mundo está desse jeito, meu Deus? Por que será? E Ele está aqui. Ele voltou. Jesus Cristo está na terra. Mas quem procura por Ele? Quem quer Ele? Por isso que nesta era, da qual nós vivemos, que é a pior dispensação que tem, a Bíblia notifica que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, vamos abrir? Embora isso não se aplique ao indivíduo, mas podemos aplicar assim também. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele vive vagando, tentando observar, será que alguém aqui está dando crédito no que eu fiz ou no que eu preguei? Se alguém está dando crédito na minha palavra? Aí ele vê alguém lá com a Bíblia aberta, lendo ou falando para o amigo, olha irmão, eu estava lendo aquela passagem, olha que coisa maravilhosa, ou mesmo gaguejando num hinário, e aí ele toma prazer, ele se aproxima. E aonde Deus aproxima, meu querido? Aonde Jesus está? Aquilo só tem que se reverter em bênção. Você pega um lar todo destroçado, um lar com nervosismo, um lar com brio, um lar com dissensão, com bebedeira, com droga, com tudo que for. Faça por capricho, eu te desafio em nome de Jesus. E não precisa a casa inteira não. Só você sozinho. Só você sozinho. Eu não posso circular aqui porque senão a câmera não pega, mas eu vou dizer para vocês, se você mora numa casa onde parte da família é drogas, é bebida, é dissensão, é briga, a maioria não são cristãos, é discussão, é provocação, é tudo. A Bíblia diz que você sozinho você pode santificar aquela casa. Não sozinho, sozinho fisicamente, mas você trazendo Jesus ali. E como é que Jesus vai ali? Meu irmão, não esqueça disto. Ele vai. E ele vai. E ele não tem limite para ir, não. Lugar que talvez eu e você ficaria meio assim, ele vai. Se convidar ele, ele vai. Se convidar ele dentro de um bar, ele vai.
porque Ele é misericordioso. Ele foi na casa de Zaqueu e passou a noite lá, comeu com ele, todo mundo lá de fora murmurando que era um ladrão. Mas ele estava ali para salvação, ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Ele estava ali para salvar, ele não estava ali para criticar e condenar ninguém. A mulher lá que beijava os seus pés e banhava com lágrimas, todo mundo olhando, ele não sabe quem é essa mulher, não sabe quem é essa vida. Ele não sabe de que tipo é esse que está beijando os pés dele, ele sabia sim, mas ele estava salvando ela. Essa é a questão. Ele vai, meu querido, e ele muda a situação. Agora o que diz a Bíblia? Pela palavra e pela oração, tudo é santificado. Se o lar só tem nervosismo, bebedeira, doença, dissensão, xingas, brigas, dissensões, faça por capricho. E não é um dia e nem uma vez, não. Você chegou naquela casa, quando você pisou no portão, você já começa a cantar ou a orar. Entrou dentro, encosta a porta, pega a sua Bíblia e começa a ler, nem se for de voz baixa. Lê a palavra de Deus. Eu peço, Senhor, aproxime-se desse lugar, tenha misericórdia dessas vidas, manda embora tudo que está de errado aqui, e começa a cantarolar, e começa, olha, meu querido, é como acender uma luz numa casa cheia de barata e de rato, e aquilo só vê neguinho aqui, ó, e quando você menos espera, as coisas começam a mudar o curso ali, e quando as pessoas te encarar, eles vão ver que há algo ali diferente. Mas você sabe de que maneira nós queremos mudar? Tudo fora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como é que ele mudava? Por favor, irmãos, deixe isso entrar no seu coração. Como é que ele mudou a casa de Zaqueu? Fala para mim. Isso aqui está errado? Porque isso aqui você tem que quebrar e jogar fora. Esse quadro aqui é do capeta. Isso aqui é não sei do que jeito, você tem que tirar isso porque não sei o que, isso aqui é do diabo, você tem que tirar isso. Foi isso que ele falou para Zaqueu? Só a presença dele. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher, eu tenho que ler essa para vocês verem. E as nossas irmãs denominacionais, elas pensam que é o tanto que ela vai pregar para o marido, para os filhos, e doutrinar, e criticar, e brigar, é que vai ganhar os filhos, que vai ganhar o marido. Não, você não precisa ganhar ninguém, não. Você precisa trazer o dono da salvação dentro daquela casa. Mas de que maneira você vai trazer lá? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, é pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Jesus entrou lá dentro e não disse uma palavra. Só a presença dele lá. Ele não doutrinou ninguém. Isso aí vem depois. Ele entrou lá, a presença dele, quando ele entrou lá, a presença dele, o que estava de errado em Zaqueu começou a ficar perturbado. Lembra da escritura? Zaqueu sapateava na sala por cima daquele tapetão persa, né, que naquele tempo já tinha aquelas mobílias, porque ele tinha dinheiro, porque ele era um cobrador de imposto, e como hoje eles desviavam, é como se você entrasse hoje na casa de desculpa a expressão, mas de um senador, de um deputado, você ficaria de boca aberta, você diz, meu Deus, que casa é essa? E Jesus entrou lá por certo em cima daquele tapetão e quadros na parede, e aquela mobília, aquelas coisas que tinham do melhor da época. E Jesus, do jeito que entrou, do jeito que ficou, ele disse, me convém, a ordem que eu tenho do Pai é pousar na tua casa essa noite. Irmão, deixa Jesus pousar numa casa uma noite. Agora, de que maneira você vai segurar ele lá? Começa a falar da palavra. Começa a ler a palavra. Começa a valorizar essa palavra. Começa a cantar para ele. Aí ele mesmo vai se aproximar ali. E ele quietinho na casa de Zaqueu, sem falar uma palavra. Aí Zaqueu, o que estava em Zaqueu se perturbou.
Todas as coisas erradas que estavam em Zaqueu começou a se perturbar. Louvado seja Deus. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais, como diz a lei. Ele conhecia. Jesus só olhou para ele, balangou a cabeça, ele ficou mais desinquieto ainda. Falou: não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar metade dos meus bens, vou vender e vou dar aos pobres. Jesus disse: parece que salvação entrou aqui. Porque esse também é filho de Abraão. Amém? Irmão, só a tua presença ali dentro, o que você tem que fazer é trazer Deus ali dentro. E para trazer Deus ali dentro, você tem que se sujeitar a Deus e a palavra. Você aplicou a palavra ali dentro, você pode ter certeza, Jesus se assenta e dá a prioridade a Ele, o primeiro lugar para Ele. Diga: Senhor, aqui tudo é teu, aqui é de acordo com o que o Senhor quiser, mas por favor me ajuda. Você pode ter certeza que Ele vai tomar conta, e muito bem tomado. Amém? O Deus imutável não pode se afastar das características como Ele pode se afastar do seu mandamento. Isto é o que Ele é a palavra. Ele é a palavra para a hora, Ele é a palavra quando Ele criou o mundo. Você sabia que tudo foi feito pela palavra? Tudo que foi feito por Ele, e tudo que foi feito, nada se fez sem Ele, diz São João capítulo 1. E Ele era o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Ele criou o homem, aquele era a palavra, seus atributos. Quando Ele criou Cristo, aquele era Deus, Emanuel. E quando Ele o fez um Salvador, aqueles eram os seus atributos. Quando Ele o fez um curador, aqueles eram os seus atributos. Vê, é a palavra sempre sendo identificada. A palavra identificada pela característica de Deus. Observe a maneira, Ele nunca muda. Meus irmãos, deixa eu tentar falar de uma maneira simples, porque somos um povo simples. Você já viu a abelha coletando o néctar de alguma flor? Você já viu? Às vezes eu me pergunto, o que é que atrai aquela abelha ali? Quem falou para ela? Agora ali, aquela flor, ela tem ali o néctar, ela tem ali o produto que a abelha poderá fazer o mel ou alguns derivados do mel. Mas ela passando, ela tem algo em si que atrai aquilo. É atraída para aquilo, por aquele odor, por aquele cheiro, aquela fragrância. Então ela vai ali ela busca e recebe aquilo. E você sabia que aonde que tem uma pessoa doente, aonde tem uma pessoa com um problema, aonde tem uma pessoa com dificuldade, aquilo atrai Jesus Cristo? Não sei se você notou no que nós lemos aqui, porque o profeta diz que todos estes atributos estavam nele lá, antes da fundação do mundo. De curador, de remidor, de salvador. Onde tem uma alma gemendo, Ele está ali. É só a pessoa abrir o seu coração. Está alguém doente, Ele é a cura para aquela enfermidade. Aquele atributo está nele, a pessoa tem que tocar naquilo, aceitar aquilo. Louvado é o nome de Jesus. Porque foi por isso que Ele veio como curador, como salvador, porque Ele saberia que nós estaríamos nessa condição. Você tem uma sede insaciável em você. E quantas vezes nós tentamos, como diz o profeta, em cisternas rotas saciar isso aí, quando Cristo tem tudo, como foi cantado, tem tudo para saciar isto. E às vezes você é tentado ainda ouvir uma musiquinha lá da sua adolescência, para tentar, aí você começa a ouvir, você já desliga, fala: para, você não vale nada. Você fala: daí eu saí, isso aí não me serve para nada mais. Aquilo não satisfaz. Você que já foi convertido, que Deus já fez uma limpeza, você que simplesmente desabafava suas mágoas num copo de cachaça, numa cerveja, olha para aquela miséria hoje e fala assim: o que você vai poder fazer por mim? Que se toma aquilo, poderá ficar um momentinho alegre ali, poder ficar rindo, mas daqui a pouco passou aquela zonzeira, está com a cabeça doendo e os problemas continuam do mesmo jeito. Nada se iguala ao que está em Cristo Jesus.
Agora, a parte mais importante que eu gosto de meditar nisto, que ele, como diziam os antigos, não é um bicho de 7 cabeças. Quando alguém achava alguma coisa muito difícil, ele falava assim: você acha que isso é bicho de 7 cabeças? Você lembra desse ditado, não? Tem pessoa que pensa que Jesus Cristo é um bicho de 7 cabeças, que ele não vai encontrar Jesus tão fácil. Jesus está tão perto de você. E o mais importante, ele te entende do jeito que você é, porque ele te fez. Ele conhece as suas pendências, ele conhece as suas maneiras, ele conhece o seu temperamento, ele conhece o que você gosta, o que você não gosta, e até porque você faz certas coisas que você não queria fazer, mas você termina fazendo. Ele disse: eu te entendo. Louvado é o nome de Jesus. Mas o problema é que nós não aceitamos ele, achamos que hoje é só aquele Deus que fica pairando por cima disso assim. Você fez um errinho, ele te fuzila aqui. Vamos dizer assim, é como se fosse um pai com um chicote na mão. O negócio é o seguinte: você olhou de atravessado, já... Não, meu irmão, você tá no Deus errado. Ele açoita e corrige todo que toma por filho. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas é um Deus que tem prazer na misericórdia. Um Deus que tem prazer em perdoar. Um Deus que tem prazer na longanimidade. Maravilhoso. E ele não muda. A mulher que estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, no Calvário, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tem pessoa que quando vê alguém pisando em cima da palavra de Deus, você vai ver: irmão, Deus vai castigar, que não sei o quê. Você pensa que Jesus está aí para castigar alguém nesse sentido? Não. Se ele é o mesmo, ele vai falar assim: pai, perdoe esse ignorante. Ele não sabe o que fala. E eu vou te mostrar prova bíblica para isso. Quando os judeus estavam lá blasfemando do Deus de Estevão e até apedrejou ele, Saulo estava lá, que foi o grande apóstolo de São Paulo, estava lá. E ele era o comandante, foi ele que segurou que eles tiraram aquelas vestes que eles estavam por cima, para poder carregar as pedras, porque aquelas vestes ficavam escapando e se soltando, aquele sobretudo que eles colocavam por cima deles. Então eles trouxeram todas as suas roupas de cima e colocou aos pés de Saulo, e Saulo lá, o grande discípulo de Gamaliel, inchado na letra, e ele que segurou as vestes deles enquanto eles apedrejavam Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E ele disse: olhe e vejo os céus abertos, e eis que o Filho do Homem em pé à mão do Todo-Poderoso. E eles rangeram os dentes, aí que apedrejaram mesmo. E Saulo estava lá. Mas o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele disse no Calvário: pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E ele, sendo o mesmo, Estevão disse: não lhes impute esse pecado, e Deus não imputou. Tanto é que usou de misericórdia e chamou ele. Estão compreendendo? Então ele não muda, ele é o mesmo. Ele quer te dar misericórdia, ele quer te dar cura, ele quer te dar libertação, ele quer te dar a vitória, mas quer que você se comprometa com ele, que você o ame ele, que você obedeça a ele, e que você coloque que ele tenha primazia na sua vida. Amém? Que você tenha prazer de falar sobre ele, como eu vinha ouvindo um hino no caminho, ele vinha para cá, está no espanhol. Ele está dizendo: eu quero te levar em todo lugar que eu for, seja na igreja, ou seja lá fora, nas praças, aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que o Senhor fale para as pessoas, eu quero que o Senhor... É isso que Deus quer. Amém, meus queridos? Só mais aqui nós já vamos embora. Observe, a mesma coluna de fogo que foi enviada a Moisés e a Paulo, que escreveram a Bíblia, é enviada agora para revelá-la, a graça de Deus. Ele é o mesmo, cumprindo as promessas de Mateus 28, veja: estou sempre convosco, cumprindo São João 14, 12, as obras que eu faço também as fareis, cumprindo Lucas 17, 28 e 30, como foi nos dias do Filho do Homem, será revelado, em Malaquias 4, eis que vos envio o profeta, Elias o profeta, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Vê você? Vê? Como isso? Vê? Oh, que coisa! Sem mudar em nada, sempre usando de misericórdia.
A mesma coluna de fogo que estava com Moisés quando ele legislou as leis, a mesma coluna de fogo quando estava com Paulo, quando legislou o Novo Testamento. Porque assim como Moisés pôde dizer que ninguém acrescente nem diminui de tudo que eu tenho escrito, porque não foi ele, foi Deus. Mais tarde Paulo também, em Coríntios 14, 37, disse: se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Amém? A coluna de fogo estava lá. Paulo a viu no caminho de Damasco. Perto do meio-dia ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol. Ou seja, o sol ficou com vergonha quando ele brilhou. E quem era ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí diz o profeta, para vindicar, Deus enviou também a coluna de fogo nessa época que nós estamos vivendo, e ela está aqui nesta noite, que é a unção de Jesus Cristo que acompanhou o nosso profeta para revelar a Bíblia para nós. Não é um Deus maravilhoso? Ele não pode mudar. Que Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a crer nessa simplicidade. Foi por isso que Paulo diz: suporta-me na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos sentidos, em outras palavras, e ficam presos no intelectual, e esquecem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pai, as coisas aconteceram numa simplicidade tão grande, não deixe nos apartar disto, e que quando nós precisarmos, nós possamos saber que o Senhor está ali do nosso lado, para nos consolar, nos abençoar, nos ajudar, e também nos corrigir. Diga: Senhor, eu estou errado, se eu estou, mostra para mim. Eu creio que Tu és tão misericordioso, Pai, que pode nos ajudar. Abençoe esses Teus filhos que vieram aqui nesta noite, leve eles em paz e que a boa paz os acompanhe, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.